Maranata, eu sou o professor Paulo. Já falamos vários assuntos, falamos sobre o pecado, falamos sobre o perdão, falamos que o pecado é uma escolha, falamos que Cristo veio como eu e você, que venceu sem cometer pecado, e podemos também vencer como Cristo venceu. Falamos também sobre o presidente Trump, por que ele está agindo assim, e tem autoridade para isso. E falamos também sobre o Papa Leão XIV, e comparamos ele com o Leão XIII, porque o 14 vai fazer a mesma coisa que o 13 fez. É o tempo do fim. E tem uma mensagem importantíssima agora, e essa mensagem está no Apocalipse. O tema da mensagem é o mistério de Babilônia. E onde está? Apocalipse, capítulo 17, versículo 5. E lemos assim: E sobre sua testa havia um nome escrito: Mistério, Babilônia a Grande, a mãe das prostitutas e abominações da terra. E sobre a sua testa havia um nome escrito: Mistério, aí vírgula, Babilônia, a mãe das meretrizes. Então o nome não é Babilônia e também não é mãe das meretrizes. O nome é um mistério e vai estar escrito na testa dos seguidores da besta. Mas que nome é esse? Que mistério é esse? É isso que vamos aprender hoje. É isso que Deus vai nos falar hoje. E para entender esse assunto, eu começo com uma pergunta: quem é Jesus? E a Bíblia nos responde. João capítulo 3, versículo 16. João 3,16 é um versículo conhecidíssimo, né? Todos conhecem. João 3,16 diz assim: Porque Deus amou tanto ao mundo que ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem é Jesus? É o Filho unigênito do Pai. Filho unigênito. Do grego, monoganês. E monoganês quer dizer único da sua espécie. Que não há ninguém como ele. E nem vai existir outro como ele. Como assim? Único da sua espécie. Ele é único. 100% homem e 100% Deus. Duas naturezas. Natureza divina e natureza humana. Jesus é o monoganês, o Filho unigênito do Pai. João 10:30, olha que interessante. João capítulo 10:30 diz assim. João 10:30. Eu e o meu Pai somos um. Jesus e Deus são um. É isso que está dizendo. Eu e meu Pai somos um. Jesus e Deus são um. O único Deus. Quando esteve na terra como homem, Jesus não usou a sua divindade. Ele também não deixou a divindade lá no céu. Ele veio com as duas naturezas, divina e humana. Mas ele não podia de maneira alguma usar a natureza divina. Porque se ele usasse a natureza divina, o plano da redenção caía por terra. Tudo estava perdido. Ele veio então como homem, usando a natureza humana, mas não fazendo uso da natureza divina. Ele se vestiu da humanidade. Ele vestiu a divindade com a humanidade. E dependeu de Deus.
demonstrando que quando você depende de Cristo, você é vencedor. Como diz Paulo, né? Todas as coisas posso em Cristo, o meu Redentor, o meu Salvador. E Cristo dependeu de seu Pai. Tudo que fez, fez porque o seu Pai habitava nele. E fazia por ele todos os milagres que ele fez. Mas teve alguns momentos que Jesus falou e mostrou a sua segunda natureza, ou sua primeira natureza, né? Que é a natureza divina. Como assim? Vamos ver. João 8, 58. João 8, capítulo 58. E ele estava conversando ali com os escribas, fariseus, e de repente Jesus disse assim, nós vamos ver um pouquinho antes. Disseram-lhe então os judeus, tu ainda não tens 50 anos e viste Abraão? E o mestre respondeu, na verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou? Eu sou. Quem é o eu sou? É aquele que conversou com Moisés. Moisés perguntou, Senhor, quando chegar lá, falar com o povo, eu vou falar o que para eles? E Jesus disse, fale que eu sou. E Jesus repetiu aqui, antes de Abraão, eu sou. Ele revelando agora a sua divindade. Eu sou Deus. Teve outro momento também. Mateus 17, versículo 1 a 9. Mateus 17 é a transfiguração. Mateus 17, versículo 1 a 9. Mateus 17, versículo 1 a 9 diz assim. Vamos ler 1 e 2. Depois você pode ler o contexto completo. E 6 dias depois tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu à parte a um monte, e transfigurou-se diante deles, e a sua face resplandeceu como o sol, e as suas vestes estavam brancas como a luz. Ali, Jesus então se transfigurou, mostrou quem é Ele, mostrou a sua divindade àqueles homens. Percebe? As duas naturezas, a divina e a humana. Ele usou a divina para mostrar àqueles homens, eu sou Deus. E me fiz homem para morrer em teu lugar. Jesus, o monoganês, o único da sua espécie. Então o Senhor Jesus tem duas naturezas, humana e divina. O próprio nome dele, o nome Jesus Cristo, já está dizendo isso. Quer ver? Lucas 18, versículo 38. Lucas 18, versículo 38. Lucas 18, versículo 38. Lucas 18, 38. Aqui é o cego de Jericó. Ele grita assim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, filho do homem, tem misericórdia de mim. Jesus, o filho do homem. Jesus, o Deus homem, natureza humana. E vamos agora para Mateus 16, versículo 13 a 16. Mateus 16, versículo 13 ao versículo 16. E diz assim, Mateus 16, 13 e 16. Vindo Jesus às regiões de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, dizendo,
quem dizem os homens que eu, o Filho do Homem, sou? O que estão dizendo que eu, o Filho do Homem, sou? O que falam de Jesus aí por aí? Quem que eu sou, na verdade? Versículo 16. E Simão Pedro respondendo disse-lhe, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em outras palavras, tu és Deus. Jesus, filho de Davi, filho do homem. Cristo, o Filho do Deus vivo, o próprio Deus, sua divindade. Jesus, Cristo, as duas naturezas. Jesus, homem, Cristo, Deus. Olha que coisa linda, irmãos. Como o Evangelho é maravilhoso, monoganês. Jesus Cristo. Vamos cavar um pouquinho mais? Então vamos. Quem atuou no Velho Testamento? Êxodo 3, versículo 6. Até comentamos agora sobre isso, né? Êxodo 3, versículo 6. Êxodo 3, versículo 6. Êxodo 3, versículo 6. E diz assim: Além disso, ele disse, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu sua face, pois estava com medo de olhar para Deus. Na sarça ardente, quem que estava ali? Era Cristo. Era Cristo falando com Moisés. Seu Espírito estava ali, falando com Moisés. Ele disse, eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Jacó. E ele temeu, porque estava face a face com Deus. Quem atuou? O Senhor Jesus. Na sua forma de Espírito estava ali. Vamos ver outro texto. Josué 5, versículo 15. Josué 5, versículo 15. E diz assim, Josué estava ali para invadir Jericó. Estava preocupado, estava pensativo. E diz assim, versículo 15 do capítulo 5. E o capitão do exército do Senhor disse a Josué, desata o teu calçado do teu pé, pois o lugar sobre o qual tu estás é santo. E Josué o fez. Como fez Moisés. E Josué tinha perguntado, o Senhor é deles ou é nosso? Eu não sou nem de vocês nem deles. Eu sou o príncipe do exército do Senhor. Josué agora estava vendo quem ali na frente dele? A pessoa de Cristo. Cristo, humano. Fantástico. Moisés viu Jesus. Viu Cristo. Josué viu Jesus. As duas naturezas. Ele se preparando já demonstrando que ele ia vir como homem. Tipo de um cheque pré-datado. Mas é ele que estava atuando. Ele estava na rocha. Ele estava na nuvem. Ele estava lá na bola de fogo. Ele combateu todos os exércitos. Ele falava com os homens. É Jesus atuando. É o príncipe do exército do Senhor. É aquele que batalhou no céu e expulsou o demônio lá de cima. É Jesus. O príncipe do exército do Senhor. É o monoganês. O único da sua espécie. As duas naturezas. Em momento, ele apareceu em espírito. Em outro momento, visível. Como também apareceu para Abraão. E ficou ali comendo com Abraão. E falando para Abraão, vou destruir Sodoma e Gomorra. Espetáculo. Deus já falando, já mostrando tudo o que ia acontecer. E no Novo Testamento? No Novo Testamento vimos Deus homem, Jesus atuando. E ele se apresentando como vimos, antes de Abraão, eu sou.
se transfigurando. E o que mais após a sua morte? Ele sobe aos céus, glorioso. E o que acontece? João 14, versículo 16 a 20. João 14, versículo 16 a 20. Agora prestem muita atenção. João 14, versículo 16 a 20. Dá tempo de você abrir a sua Bíblia e lemos juntos, porque isso aqui é magnífico. João 14, versículo 16 a 20. E diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que ele possa habitar convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Eu não vos deixarei sem consolo. Eu voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis também. E ele continua. Mas vamos analisar agora. Aqui diz: enviarei um outro Consolador. Quem é esse outro Consolador? Quem é o Consolador? Isaías 51, versículo 3. Quem é o Consolador? É isso que a Bíblia vai nos responder. Quem é o Consolador? Isaías 51, versículo 3. Isaías 51, versículo 3. Quem é o Consolador? Porque o Senhor consolará Sião. Ele consolará todos os seus lugares abandonados. E ele fará o seu deserto semelhante ao Éden. Quem é o Consolador? Segundo Isaías, o Consolador é o Senhor. O Senhor vai consolar. Quem é o mesmo o Senhor do Velho Testamento? Versículo 12. Eu mesmo sou aquele que vos consola. Quem és tu, para que tenhas medo de um homem que morrerá e do filho do homem, a qual será feito como erva? Quem vai consolar você? Eu mesmo. Quem falava com os homens, queridos? Quem falava com os homens no Velho Testamento? Não era o príncipe do exército do Senhor? Quem é o príncipe do exército do Senhor? É um outro? Não. É Jesus Cristo. Quem é o Consolador que ele está dizendo que ia vir? O Consolador sou eu mesmo. É Jesus. É Cristo. Sua parte espiritual. Não é duas naturezas? Uma humana e uma divina? É a natureza divina que veio. Mas vamos aprofundar mais. Vamos voltar lá em João 14. Agora é só detalhe. É só prestar atenção na leitura. Vamos fazer uma leitura rápida, mas presta atenção no que o mestre está dizendo aqui. É muito simples de entender. E ele disse assim agora: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Quem é o Espírito da verdade? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem é o caminho, a verdade e a vida? É Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele continua: que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. O mundo não pode receber. Por quê? Porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis. Mas vós
mas vocês conhecem. Vocês sabem quem é Ele. Os discípulos estavam vendo o Espírito Santo ou estavam vendo Jesus? Ele está dizendo, vós conheceis. Por quê? Porque Ele habita convosco. Porque Ele habita convosco. Quem que habitou com aqueles homens? Quem dormia com eles? Quem almoçava, jantava? Quem andava junto? Quem consolava aqueles homens? Quem ensinava aqueles homens? Era Jesus. Ele está dizendo, vocês o conhecem, porque convive com vocês, porque está aí com vocês. Só que agora estará em vós. Jesus, homem, pode estar dentro deles? Impossível. Mas a sua segunda natureza divina pode estar no homem? Essa pode. E é isso que ele está dizendo aqui. Eu voltarei para vós. Eu habitarei em vós. Quem é a terceira pessoa da divindade? Segundo o texto bíblico, é o próprio Jesus. Agora você pode estar falando aí, mas não é bem assim. Porque ele diz o outro. O outro é o problema, né? Quem é o outro? Quem foi que escreveu o livro de João? Foi João. Muito bom. Como que João descrevia ele mesmo? Como João falava dele no livro? Vamos ver? Tem vários textos, mas eu vou ler apenas um por causa do tempo. Mas eu vou falar os textos. João 18, versículo 15 a 16. João 20, versículo 2 a 4 e 8. E João 21, 2. Mas eu quero ler apenas o João capítulo 20, versículo 2. E olha que coisa interessante. João capítulo 20, versículo 2. João 20, versículo 2, ele diz assim: Então ela correu e foi a Simão Pedro e a outro discípulo a quem Jesus amava. Quem era o discípulo que Jesus amava? Ah, era João. Opa, então, quem é esse outro? É um outro discípulo? Ou é João? Você está entendendo? Enviará um outro Consolador. Quando João está dizendo que vai enviar outro Consolador, ele está dizendo de um outro ou está falando do próprio Cristo? Segundo o que a gente está entendendo agora dos escritos de João, está falando que é ele mesmo. Eu mesmo sou o Consolador. Eu mesmo vou consolar você. Como? Com a minha segunda natureza divina. E Jesus, como ele se retratava? Lembra da conversa dele com Caifás? O que ele disse mesmo para Caifás? Você verá o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu. Jesus estava falando dele ou estava falando de outro? Quem virá nas nuvens do céu? Virá um outro? Não. É Jesus que vem. E ele se referiu como João fez aqui. Percebeu? Quem que é o outro Consolador? É Jesus. É o monoganês. Jesus é o Consolador prometido. Como alguém pode consolar você se não sabe o que você passa? Somente Jesus, homem, que passou tudo por você aqui. Ele sabe quem é você. E ele tendo duas naturezas, quer dizer que ele sabe mesmo. E Jesus agora, queridos, ele está onde? Ele está no Santíssimo. Mas quem está no Santíssimo? Jesus, homem. Ele está advogando por você. Ele pode defender você. Porque quando você peca e apresenta ao Pai, ele diz: Senhor, eu vivi a vida dele. Eu sei o que ele está passando. Mas como? Porque eu sou homem como ele é homem. Eu tive a mesma natureza dele e eu sei o que está acontecendo com ele. Então, eu morri por ele.
eu tomei o lugar dele. Mas, sim, eu perdoo ele. E agora eu vou viver nele. Como? Com a minha segunda natureza. E aí ele convence você do pecado, da justiça e do juízo. Você está entendendo? É esse o motivo que Ellen White diz o trio celeste. Há três no céu. Deus o Pai e Jesus Cristo, o monoganês, o único da sua espécie, 100% homem e 100% Deus. Com a natureza humana, ele defende você no céu. Com a natureza divina, ele habita em você para transformar você. Quer ver? Filipenses 2, versículo 5. Filipenses 2, versículo 5. Que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Como pode ter a mesma mente de Cristo Jesus? Só se for a mesma pessoa. É Cristo. Cristo Jesus. Cristo divino. Jesus humano. Duas naturezas. Está aí o trio celeste. Deus é maravilhoso. Deus é fantástico. Há três no céu. Deus o Pai e Jesus Cristo. O monoganês. O único da sua espécie. Agora uma pergunta. Da onde surgiu a Trindade? Quem inventou a Trindade? Eu tive que pegar o livro. A Trindade. O livro A Divindade ou a Trindade? Diz assim, o conceito da Trindade. O conceito da Trindade provém do paganismo, que se iniciou na Suméria, Babilônia, logo após o dilúvio. O único Deus dos babilônicos eram três pessoas, e para simbolizar a Trindade, eles empregavam o triângulo. No Egito, a Trindade pagã era Ísis, Horus e Sebe. A Índia adotou a Trindade Brahma, Vishnu e Shiva. E no Japão, os budistas adoraram sua grande divindade, com três cabeças, com o nome de Sanpao, San, Pao e Fu. A Trindade é um conceito pagão. Não é um conceito cristão. É um conceito pagão. Quando esse conceito passou para a Igreja Adventista do Sétimo Dia? Em 1980, durante a sessão da Associação Geral em Dallas, Texas. Houve tentativas em 1931, 1940 e 1950. E quem foi o cabeça desse pensamento? Foi Frum. Ele era um jesuíta que estava infiltrado na Igreja Adventista. Dele partiu todos esses pensamentos. E a Igreja Adventista aceitou. Porque ela quis ser semelhante aos outros. No livro Uma Bifurcação no Caminho, conta o que aconteceu em 1950, e quando escreveram o livro Questões sobre Doutrinas, que desviou totalmente o caminho da igreja. No livro A Trindade, esse livro aqui é nosso, é da Igreja Adventista, na página 221,
na página 221. Olha o que lemos aqui. Todas as objeções dos adventistas à Trindade rejeitavam formas especulativas, extras bíblicas da crença na Trindade, ou interpretavam erradamente o testemunho bíblico. Nenhuma delas constituiu uma objeção válida ao verdadeiro ensino bíblico sobre um Deus em 3 pessoas. Ainda assim, todas essas objeções utilizavam textos bíblicos em sua explanação. Os pontos de vista da igreja finalmente mudaram porque os adventistas chegaram a uma compreensão diferente da evidência bíblica. Por que aceitou a Trindade? Porque chegou a compreensão diferente da evidência bíblica. A Bíblia jamais fala de Trindade, mas a igreja, não seguindo os princípios bíblicos, aceitou a doutrina da Trindade, que é uma doutrina pagã. E qual é o problema disso? O problema? Vamos voltar agora em Apocalipse 17, versículo 5. Apocalipse 17, versículo 5. E diz assim: E sobre sua testa havia um nome escrito: Mistério, Babilônia a Grande, a mãe das prostitutas e abominações da terra. Mistério, um nome, mistério, escrito na testa. Testa? Calma aí. Vamos em Apocalipse 14, 1. Apocalipse 14, versículo 1. E diz assim: E eu olhei, e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo o nome de seu pai inscrito em suas testas. 144.000, com o nome de seu pai escrito em suas testas. Deus também vai escrever santidade ao Senhor em seus filhos. Quem são estes? Apocalipse 14, versículo 12. Diz assim: Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Que anda com o trio celeste. Deus Pai e Jesus, o monoganês, o único com 12 espécies. Deus homem. Estes receberão santidade ao Senhor na testa. Mas, e de Apocalipse 17? Vamos voltar lá de novo. Apocalipse 17, versículo 5. E sobre sua testa havia um nome escrito. Sobre a testa daqueles que adoram a besta. Daqueles que andam com a besta. Que dão as mãos para a besta. Tem um nome escrito em sua testa. E esse nome é um mistério. E como eu posso encontrar esse mistério? Aí eu preciso ir em Babilônia. E eu fui em Babilônia. Está aqui o catecismo católico. O catecismo de Babilônia. Agora preste atenção. Apocalipse diz: o nome é um mistério e vai estar escrito na testa. E o catecismo diz assim: o mistério da Trindade é a doutrina central da fé católica. E a besta diz: na testa dos meus seguidores vai estar escrito um mistério. Que mistério?
Diz aqui, o mistério da Trindade. Quem acredita na Trindade está selando a sua vida com Babilônia. Oh, amado, oh, amigo, saia desse caminho. Venha para Cristo. Venha para o monogamês. O único Deus homem. Venha viver com o trio celeste. Não fique com a Trindade. Porque segundo a palavra de Deus, o diabo vai selar os seus filhos com um nome mistério. E esse nome é Trindade. Vamos falar com Deus? Oremos. Eterno Pai, ajuda-nos a entender, ajuda-nos a render a Tua palavra, nos ajude a cavar as verdades, porque a chuva serôdia está caindo, a doutrina verdadeira está caindo, e é momento de selamento, é o momento de receber o selo de Deus e fazer parte do Teu exército que vai buscar a grande multidão. Obrigado, Senhor, pela Tua verdade. Obrigado, Pai, por nos apresentar de forma tão simples a verdade sobre o trio celeste e revelar o mistério de Babilônia. Que o Senhor nos abençoe para a Tua glória e em nome do Salvador Cristo Jesus. Amém. Divulga esse vídeo. Dê um like. As pessoas precisam saber. Que Deus te abençoe.